só uma curiosidade antes de começar. Eu vejo que sempre que vocês rezam, termina o mistério do terço, a gente reza aquela oração, né? Aqui é chique, né, gente? Aqui não é qualquer coisa não, viu, padre? Então, sempre que termina o mistério do terço, a gente reza aquela oração, né? Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ponto. O anjo de Portugal só ensinou a gente rezar até aqui. Aí depois as pessoas foram acrescentando, né? Aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Mas daí não foi o anjo que ensinou. E por que é importante a gente rezar exatamente aquilo que ele ensinou? Porque uma das coisas que aconteceu lá na França ainda, quando foi mandado cunhar esta medalha de Nossa Senhora das Graças, né, pela Santa Catarina Labouré, é uma das formas que o demônio encontrou para invalidar as graças que a medalha dava às pessoas, que era a cura na época, né, era falsificar a moeda, a medalha, acrescentar uma letra, fazer uma cruz diferente, fazendo algo diferente, ela invalidava a graça que a medalha trazia. Então, não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado, só estou dizendo que rezar a oração diferente daquilo que o anjo ensinou, talvez não seja uma boa ideia, né? Então é importante rezar exatamente aquilo que ele ensinou. Essa é uma questão também da gente aprender, né, a humildade, né? Uma coisa diferente hoje, né? Então, gente, hoje é para falar sobre o matrimônio, né? É isso? Tá certo, Bia? Cadê? Eu preparei algumas coisinhas aqui, só para a gente refletir um pouco, né, sobre esta realidade, sobre essa questão deste sacramento. Assim, a gente já supõe que todo mundo aqui fez catequese, né, fez desde criança, aprendeu o que são os sacramentos, né, então tudo isso a gente não vai falar. Vamos falar de uma questão mais vivencial da questão do matrimônio. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber em relação ao matrimônio, a vida matrimonial, primeira coisa que é básica, é que assim, Deus fez vários tipos de pessoas. Ninguém é igual a ninguém. Só que no básico, ele fez dois tipos de pessoas, né? Um homem e uma mulher. Ponto. Para que aconteça um casamento é necessário que tenha um homem e uma mulher. Pessoas que são capazes de gerar a vida. Gerando a vida, a pessoa é chamada a ser co-criador com ele. Eu posso gerar a vida com ele. É claro que entre homem e mulher existe uma série de outras coisas que aqui a gente não vai falar sobre todas essas coisas. Mas existem alguns pontos que são bastante importantes a gente considerar na hora em que se pensa em casar, né? A primeira coisa que a pessoa tem que levar em consideração é se ela tem vocação para o matrimônio. Porque tem gente que não tem vocação para o matrimônio. Ela não nasceu para isso. Ela não foi chamada por Deus para isso. Ela nasceu para ser sozinha. Na igreja a gente chama essas pessoas de pessoas celibatárias.
E por que Deus chamou essas pessoas assim? Essas pessoas, elas são sinais da eternidade. Elas são sinais do céu. Essas pessoas, elas já vivem aqui na terra como todo mundo vai viver no céu. Está dito lá que no céu, Jesus falou, né, que no céu ninguém se casa nem se dá em casamento. Então essa é a primeira coisa. Você precisa descobrir se você tem vocação para o matrimônio. Eu fui chamado por Deus e tenho vocação para me casar. Como que eu sei disso? Quem foi que me disse isso? Não faço a menor ideia, mas tem uma luz lá dentro de mim que diz isso, né? E se você tem a vocação para o matrimônio, Deus fez uma pessoa para você. E você tem que encontrar essa pessoa. Só que acontecem algumas coisas também, que são polêmicas. Talvez é bastante complicado falar sobre isso, mas, por exemplo, existem pessoas que elas, de repente, até têm a vocação para o matrimônio, mas elas têm situações diversas, como, por exemplo, tem gente que tem o problema, e isso é desde criança, desde que nasceu, o problema ou a situação da homossexualidade. Uma pessoa homossexual, ela pode se casar? Pode, com uma condição. Quer dizer, algumas condições, né? Primeiro, ela tem que saber da condição dela. Ela sabe que é homossexual. Ela sabe que ela se sente extremamente atraída pelo mesmo sexo. Ela tem que saber disso, ela tem que conviver bem com isso, e ela tem que querer fazer uma opção de vida e dizer, não, apesar da minha condição homossexual, eu vou me casar. Eu quero me casar com uma mulher, no caso de um homem, né? Eu quero me casar com uma mulher, eu quero ter filho, eu quero ter uma família. É isso que eu escolho para a minha vida. Tenho condições de viver isso? Ótimo. Segundo passo. Quando você encontrar esta mulher, você tem que dizer isso para ela. Ela tem que saber. E ela tem que aceitar a sua condição. Se você não disser isto para a pessoa, o que acontece? Você omitiu e isso dá nulidade matrimonial. Chega mais um tempo lá, a mulher descobriu, e aí ela vai entrar com processo de nulidade e vai dar nulidade matrimonial. Mas a pessoa, primeiro, ela tem que ter consciência de quem ela é, quais são as dificuldades dela e, de fato, se ela quer viver uma vida de santidade e abraçar a cruz, porque todo mundo tem que abraçar a cruz. É que às vezes as pessoas ficam pensando, imaginando ou querendo uma vida sem cruz, um caminho fácil. Isso não existe para ninguém, absolutamente ninguém. Nem para os que têm vocação para o matrimônio, para os que têm vocação para a vida religiosa, os que têm vocação ao celibato leigo, os que são homossexuais, os que são heterossexuais, independente. Qualquer condição, qualquer lugar onde a pessoa estiver, ela tem que saber que ela vai ter que abraçar a sua cruz. E ponto. Não tem outra saída, não tem outro caminho. Então, o primeiro passo é esse, a pessoa saber quem ele é, com sinceridade. E os pais, hoje em dia, infelizmente, é uma realidade muito, muito comum, tem que entender isso. E saber dizer, conversar com seus filhos, perguntar, colocar as coisas ali às claras, mas deixar muito claro que todo mundo tem que abraçar a sua cruz, né? E aqueles que não têm vocação para o matrimônio e são homossexuais e tal, são chamados pela nossa fé católica a viver a vida celibatária, longe do ato sexual. Ponto. Não tem muito que se discutir em relação a isso, né? Ponto. Essa é a primeira situação. Próximo passo é, a gente precisa saber que a gente foi chamado por Deus.
E todo mundo tem uma vocação. A vocação à vida, e esta vida é uma configuração a Deus. A vida de todos nós deveria ser esta configuração a Deus. Então, todo mundo é chamado à santidade. Todo mundo. Os pais, os filhos, todos são chamados à santidade. Aqueles que são chamados à santidade, ou à vida familiar, a vida matrimonial, pai e filhos, ele é chamado a dar a sua vida, a morrer pelo outro, a uma configuração da vida cristã extremamente profunda com aquilo que é a realidade da vida de Jesus. Eu fui chamado por Deus à minha fé. Vejam como São João Maria Vianney, que é São José Maria Escrivá, que é o fundador da Opus Dei, né? Não sei se vocês conhecem por aqui. Aqui em Cuiabá tem um grupo da Opus Dei que eles se encontram e tal. É muito interessante. Eles seguem o seguinte princípio. Era esse o princípio que São José Maria Escrivá trazia. Santa Teresinha dizia isso, Santo Inácio de Loyola, Santo Afonso de Ligório. Acho que foi Santo Afonso que inventou essa frase, depois os outros foram só repetindo. Mas a frase primeira é: eu devo florescer onde o Senhor me implantar. O lugar que eu devo florescer é onde? Onde Deus me mandou. E onde Deus me coloca é único para mim, nas várias situações da vida. Algumas pessoas já nasceram num berço chique, né? Nasceram ricas. Meus avós eram ricos, meus pais eram ricos, eu sou rico também, tenho um monte de coisa. Nunca me preocupei quanto que custa o pão, quanto que custa o litro de leite, está tudo lá, está tudo certinho. Nasci nessa condição. Então, no lugar onde eu nasci, eu devo aprender a me configurar a Cristo, de repente buscar a ter um coração pobre, apesar de tudo aquilo que eu tenho. Outras pessoas nasceram com dificuldades nessa parte financeira, nasceram pobres mesmo, que não tinham o que comer quando criança, passar por muitas dificuldades e tal. Tem muita gente que nasce assim, e passa assim, e vive assim. Outras pessoas nasceram com outras situações, com outras cruzes. A criança ainda pequenininha aparece com câncer, uma doença, ou ela nasceu com uma deficiência e ela tem que passar o resto da vida com aquela deficiência e não tem-se o que fazer. É a vida dela, é a condição dela, ela vai ter que viver ali. Cada um com uma condição, cada um com uma vida, cada um em um lugar, cada um em um estágio, cada um de uma forma e cada um num lugar único. Ninguém pode trocar de lugar com ninguém, não existe isso. Cada um está num lugar único. Se ela deve permanecer naquele lugar, aí são outros 500. Deus dá condições e inteligência, etc., para cada um buscar e fazer as suas escolhas na vida. Mas tem coisas que não tem como você mudar. Ela é assim, você tem que aprender a conviver com aquilo, não tem jeito, né? Mas dentro desse lugar que eu sou chamado a estar, a ser, eu sou chamado a florescer onde Deus me chamou. Sempre sabendo que eu nunca sei quanto tempo tenho. Eu não sei se eu vou completar os 70 anos, 100 anos, ou se de repente vai morrer aos 20 anos. Né? Nós tivemos aquela menina aqui da comunidade que morreu faz pouco tempo, né? Tão jovenzinha. Né? Nós temos na história da igreja tantos santos que morreram tão jovenzinhos. Santa Inês morreu com 12 anos, Santa Maria Gorete, 12 anos, o santo dos acólitos e coroinhas, que morreu, São Tarciso, menininho, Santa Teresinha, 24 anos de idade, Santa Rosa de Lima, uma mulher de um cabedal espiritual fora do comum, morreu aos 31 anos de idade,
Santo Antônio de Pádua, né? Todo mundo conhece a história de um homem fabuloso, 36 anos de idade. São Francisco de Assis, 42. Nós temos Santa Rita de Cássia, que morreu aos 76 anos de idade. Nós temos santos que morreram lá quase 100 anos de idade. Cada um com um tempo, e não sabemos quanto tempo temos, mas nesse tempo, nesse espaço onde vivemos, nós temos que aprender a viver a nossa vocação primeira, que é o chamado à santidade. Todos somos chamados à santidade, e essa é a nossa vocação primeira, a vocação à vida cristã. Mas quando um homem e uma mulher são chamados à vida matrimonial, tem alguns pontos que são importantes que o casal entenda. Primeiro, se Deus te deu a vocação para o matrimônio, a vocação para o matrimônio é uma forma de Deus santificar a igreja, através do seu matrimônio. A gente que está aqui fora, no mundão, a gente acha isso até meio... como assim? O meu casamento foi chamado para ser a santificação da igreja. Mas quando você vai dentro do mosteiro, que é uma vida religiosa um pouco mais, ali mais reduzida, tem os monges, por exemplo, o mosteiro, o monge. Tem lá na comunidade 20 monges. Precisamos de um padre. Aí o abade vai lá, olha os monges assim, vamos ver quem de vocês tem a vocação, mais ou menos, para ser padre. O monge irmão José, acho que ele tem vocação. Vamos chamar ele, vamos dar os sacramentos para ele, vamos ordená-lo. Porque a vida dele como padre é para a santificação da nossa casa, da nossa vida religiosa. Mas ele só foi feito padre porque a comunidade precisava de alguém vivendo o sacramento da ordem para santificar a comunidade. O casamento deveria ser assim. Deus me chamou para me casar com alguém, e o meu modo de viver, a minha forma de viver com aquele alguém, tem a função de santificar a sociedade, a santificar a igreja. Então, o seu casamento ele foi feito para santificar a santidade, a igreja. Esta é a função primeira, santificar. Você foi chamado para a santificação. Uma vez que você foi chamado à santificação, o seu relacionamento dentro do matrimônio não pode ser um relacionamento a dois. Tem que ser um relacionamento a três. Você, seu esposo e Deus. Sempre. Quando você vai fazer alguma coisa dentro da sua casa, você não deve perguntar assim, será que a minha esposa vai ficar chateada ou não se eu vou fazer isso? Não, primeiro você tem que perguntar, será que Deus aprova isso que eu vou fazer? Com ela, com os filhos, com a casa, com a família? Será que se eu levar esta flor para ela, Deus vai ficar contente de eu fazer isso? Será que Deus vai achar legal eu levar para dentro da minha casa, da casa onde está eu, minha esposa e meus filhos, de repente um objeto que não tem nada a ver com a vida cristã, ou que seja até um objeto pontinho, 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 né? Então, o relacionamento marido e mulher não pode ser apenas marido e mulher. Tem que ser marido, mulher e Deus. Sempre. Ele deve ser o primeiro a ser consultado em todas as decisões. E a maioria dos casamentos não dão certo, ou muitos casamentos não dão certo, justamente por isso, porque o casal, o marido e a mulher não entendem que ele foi chamado, o seu matrimônio é chamado para santificar o lugar onde ele está, a família e tal, e que Deus é a peça fundamental desse relacionamento. Aí quando ou o marido ou a mulher, ele para de pensar em Deus e passa a pensar nele como o primeiro desse relacionamento,
aí ele já matou o casamento. Quando ele pensa nele. Primeiro ele. Primeiro, quando eu pegar, uma coisa bem simples, né? Peguei o meu salário. Primeiro eu vou lá na loja, vou comprar um tênis para mim. Aí se sobrar, depois eu compro uma sandalinha para ela, né? Primeiro eu vou comprar o meu PlayStation número 52, sei lá, né? Depois eu vejo o resto das coisas. Se ele parte deste princípio, ele já acabou, ele já matou o casamento. Porque a pessoa mais importante nesta relação é ele mesmo. E aí acabou. Então Deus é o primeiro a ser consultado. Essa relação ela deve acontecer entre 3 pessoas. Assim como é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? O casamento deve ser o marido, a mulher e Deus. Sempre. Não existe outra forma de pensar na vida cristã. Aquilo que constitui o matrimônio de uma forma bem simples, bem real, chama-se cruz. Cruz, sempre. Você já tem que partir do princípio que o casamento não vai ser fácil, vai ser difícil. E que acontece uma série de situações, problemas financeiros, problemas de personalidade da pessoa, que você não sabia disso antes de casar. Eu não sabia que nos dias que ela estava, naqueles dias, ela virava o cão dentro de casa, né? Não sabia disso, mas aí você vai ter que aprender que ela vira um bicho. Depois que a lua cheia baixa, né? Ela volta ao normal, né? Mas você tem que ir sabendo, tem que ir aprendendo e aprendendo as coisas do outro. O que é um relacionamento verdadeiro? O relacionamento verdadeiro é assim: cada um de nós carrega nas costas uma mochila. Cada um de nós tem uma mochila. Dentro dessa mochila tem tudo aquilo que eu sou. O meu passado, minhas histórias, meus sonhos, minhas frustrações, minhas mágoas, minhas tristezas. Quando a gente vai conhecendo uma pessoa, a pessoa traz a mochilinha dela. Aí a gente senta, coloca na mesa e cada um põe a sua mochila. Aí a gente tira uma coisa e mostra para ela. No início, ela aceita todas as suas coisas. Todas são importantes. Né? A sua história, seu passado, suas dores, suas cruzes. Mas aí chega um determinado momento que você fica de saco cheio da mochilinha dela. Aí começa a dizer, pega isso daqui e guarda, eu não quero saber disso mais. Isso daqui eu não gosto. Isso daqui não me interessa. Aí você vai ter que ir pegando as suas coisas e colocando de volta dentro da mochila. Só que um relacionamento, de fato, para ele dar certo, você vai ter que olhar as coisas da mochilinha dele, da sua mochila, e você não pode odiar tudo que tem lá dentro. Algumas coisas você vai ter que dizer, isso daqui é complicado, mas vamos ficar com isso assim mesmo, né? Se você não tiver nada interessante para aquela outra pessoa dentro da mochila dela e vice-versa, vai chegar um momento que você não suportará mais ela. E aí você tem que aprender esse tato de saber o que é importante para ela, o que é importante para Deus, o que é que eu tenho que ajudar, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que carregar, qual é a minha cruz, qual é o meu fardo, não tem jeito. A celebração do matrimônio, esposo e esposa, adquire, a partir do momento em que eles fazem a celebração matrimonial, uma configuração a Cristo. O seu sacramento passa a ser a vida do próprio Cristo. Jesus, ele passa a viver dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro daquilo que você é. Desde que haja verdade,
haja generosidade, haja bondade, haja justiça, fidelidade. Porque se não existir esses valores, Jesus pula fora do barco e aí você tem que se virar sozinho. E aí, com certeza, não vai dar certo. O casamento, ele não é um acontecimento, no sentido de que, não, nós vamos lá fazer o casamento, está marcado dia 13 de maio. Você sabe que dia 13 de maio é o dia mais importante para se casar, né? É o dia mais chique na história das galáxias, né? 13 de maio. Porque é o dia é o mês das noivas, o mês de Nossa Senhora, a aparição de Fátima. Então, quem casou no dia 13 de maio é uma pessoa mais top de tudo. Mas o casamento, ele não deve ser apenas aquele evento social. E talvez isso seja um problema para nós, né? Eu estava lendo agora há pouco as regras do sacramento do matrimônio, segundo o ritual. Diz assim que a celebração do matrimônio seja feita com dignidade, porém, é necessário que se entenda que é um pacto conjugal, um consentimento mútuo irrevogável mediante os cônjuges, mas é uma configuração perfeita a Cristo, que deve ser feita de forma simples, de forma modesta, levando em consideração a dignidade de Jesus, a dignidade do Cristo, a dignidade dele. E como é que faz quando os casamentos já são um acontecimento, né? Para casar, a pessoa tem que escolher dentro da cidade a igreja mais top da galáxia, né? Os convidados têm que ser convidados a dedo. Você tem que determinar que tipo de roupa os seus convidados vão, né? Qual é a cor, qual é o estilo, qual é tal. Aí chega na hora, tem que ter 500 padrinhos, né? 250 de um lado, 250 de outro, né? Aí tem que chamar para cantar a Orquestra Sinfônica de Cuiabá com os seus 72 membros, cada membro cobrando R$2.000 por cabeça, né? Tudo tem que ser assim. Aí a noiva chega toda emperiquitada, que passou 3 dias no spa, né? Para chegar assim, triunfante. E aí o casamento acontece aquela palhaçada. Primeiro porque o povo que está ali, a maioria, não é gente de fé, não é gente que compreenda o que é um sacramento, é um evento social. Aí eles ficam tirando foto, parando para tirar foto, né? Não, agora vira para cá, e o fotógrafo vai. Aí vira para lá, aí tem um fotógrafo aqui, um lá, aí empurra o padre. Padre, sai da frente, deixa eu tirar uma foto aqui. Já vi isso, já aconteceu isso comigo. Fica mais para cá assim. Aí eu posso subir no altar, tá o cara lá debruçado em cima do altar, assim, para tirar foto. Aí é não sei o quê, é tanta coisa. Aí depois as várias entradas, que eu não sei quem foi que ensinou isso. Não sei se foi o capeta, né? Mas aí tem que entrar com um carrinho, o menino carregando um carrinho, assim, dentro da igreja. Aí depois tem que entrar com o cachorro, com as alianças. Aí tem que entrar com não sei o quê. Aí vai pondo um monte de palhaçada dentro de um momento em que você e a sua noiva vão se configurar a Cristo. Como assim, gente? Como que? Que configuração a Cristo é essa? Existem várias coisas bonitas. Esses dias, se tiver algum parente aqui, pelo amor de Deus, me perdoe. Mas esses dias teve um casamento ali na catedral, né? Eu falava porque teve uma falação, os padres comentaram e tal, porque o casamento, eles praticamente desfiguraram a catedral, né?
colocaram uma parede na frente, cobriram os lustres, tapete da ponta até lá, afastaram os bancos, fizeram uma rua de luzes e não sei o quê. Quando eu estava lá na catedral também acontecia isso. Ou sem noção. Uma vez fizeram uma floresta de árvores brancas assim dentro da catedral. Você entrava, você não sabia se você estava naquele filme Crepúsculo ou se você estava numa igreja. Né? Mas a pessoa sem noção. Para começar o seu sacramento, aquele momento em que você será configurado a Cristo, faz uma coisa dessa, imagine o resto da vida. E outra coisa, se naquele dia, no dia do casamento, o noivo tiver tomado umas cervejinhas e ele tiver meio alto, cuidado, viu? Isso deixa o seu casamento inválido. Porque para dizer sim, você tem que estar sóbrio, totalmente sóbrio. Não, vou beber uns uísque só para relaxar. Aí chega lá, aí você vai falar com o noivo assim, você sente o bafo da cachaça dele, assim, né? O padre com o microfone. Já aconteceu isso comigo. E eu poderia, naquele momento, dizer, meu amigo, sinto muito, você não está em condições de se casar, vamos parar por aqui, outro dia você volta. Já pensou? Poderia fazer isso, porque está nulidade matrimonial. Então, o que a pessoa ela precisa saber? Que aquilo é algo extremamente sério. Ela está se casando para santificar a igreja, para santificar os membros da igreja. Claro, fundamentalmente, os dois se unirão, a procriação, os filhos, a família, tudo certinho. Ele tem que ter condição, ele tem que ter consciência disso, sabendo que pode acontecer e também não pode acontecer. Pode acontecer que você se case e um dos dois seja estéril, e aí você não pode ter filho. Aí vai fazer o quê? Vai morrer, vai separar, arrumar outra porque não deu certo, porque precisa de um filho? Não. Se Deus colocou para casar com aquela pessoa, era vocês dois até o final. Vão fazer outra coisa da vida, vão ajudar crianças carentes, vão, sei lá, fazer caridade, ser pregadores, sei, alguma coisa, inventa. É inteligente, né? Às vezes a pessoa não tem condições de gerar vida, não pode engravidar. Às vezes a pessoa até pode, mas não pode ter todos os filhos que quer, porque tem problemas, né? Tem mulheres que têm um filho, 2 filhos no máximo, depois ela já não consegue mais, por problemas e tal, e agora as pessoas estão cada vez com mais problemas, né? Infelizmente é uma realidade, mas você tem que saber qual é a sua condição e entender isso, e dizer, não, eu sou assim, aconteceu isso, meu casamento é assim, ponto e acabou. Conheço um casal que, infelizmente, o marido agora está com câncer e está bem complicada a situação dele, mas eles se casaram. 3 meses depois de casados, ele sofreu um acidente de moto e ficou tetraplégico. Já tem 26 anos de casados. E ela, coitada, teve que se virar nos 30, um homem grandão, fortão, e ela tinha que cuidar dele, fazer tudo, até hoje, 26 anos de casados. E é uma cruz. E foi interessante, conversando com ela esses dias, e ela dizendo assim, padre, no dia do nosso casamento eu prometi a ele amor e fidelidade na saúde e na doença. É a minha obrigação. E diz isso, assim, claro, ela olhando para a irmã, que tem um monte de filhos, para as outras e tal, ela olha para elas, mas diz assim, não, eu sei que essa é a minha vocação. Essa é a minha cruz. Uma mãe que tem um filho autista num grau máximo, né, como eu tenho um sobrinho, filho da minha irmã, ele tem 16 anos, o grau dele é extremamente elevado. E a vida dela é um sacrifício. 24 horas cuidando do menino. Ela não pode ir ao banheiro sozinha que ele começa a quebrar a porta do lado de fora ali. Mas é a vida dela.
Pergunta se ela gostaria que ele morresse para ela ficar livre. Nunca, né? Mas você tem que entender que às vezes Deus dá cruzes. E estas cruzes da vida, elas vão nos configurando a Cristo, configurando a Jesus. Uma outra coisa que é necessário que a gente aprenda a fazer dentro da vida matrimonial é buscar com todas as forças fazer a sua vida leve. Não levar tudo a ferro e fogo, né? Não é do meu jeito ou não vai. Não. Espera aí, vamos fazer as coisas acontecerem com leveza. Né? Tem casal que naturalmente os dois ficam ali o tempo inteiro conversando, ele conversa e fala e conversa e tal, mas já tem gente que não consegue conversar, né? Ai, senta aí, fica aí, eu olho para cá, olha para lá, aquele negócio assim e tal, que não existe aquela conexão assim de falar, de estar com o outro, de sentir a presença do outro, e às vezes nem é necessário, só que cada um é um. Cada casal é uma realidade diferente e você tem que aprender a viver esta realidade do jeito que é. Do jeito que é. Além disso, além da vocação cristã, né, Deus também nos chama a viver configurado a Cristo, mas é importante saber algumas coisas a respeito desta vida cristã. Primeiro, o convite inicial de Jesus aos esposos de o seguirem, transformando toda a vida matrimonial num caminhar divino aqui na terra. O matrimônio tem que ser um caminhar divino. O que é que isso significa? Significa que Deus precisa caminhar comigo. Deus precisa caminhar conosco. Eu devo ensinar as coisas de Deus aos meus filhos, aos meus netos, sabendo que sempre isso vai ter um preço e que eu vou ter que sofrer sempre. Depois, homem e mulher, esposos, são testemunhas luminosas desse grande mistério divino. Eles têm que ser testemunhas. As pessoas devem olhar. A gente tem que tomar muito cuidado, né, em relação a isso. Por quê? Quando vocês começam a participar de um grupo como esse, por exemplo, a Comunidade Divina Misericórdia, as pessoas começam a olhar para vocês. Os casais, né? Ah, fulano é casado com fulana e tal. Aí começa a especular a sua vida, como diz aqui no cuiabanês, né? Começa a especular a sua vida, né? Aí quer saber se vocês são amigados ou se são casados na igreja, se é a segunda união, se é isso, se é aquilo. Todo mundo começa a curiosar. E é natural, porque os casais, eles serão sempre algo luminoso, diferente. Você vai olhar para eles sempre de uma maneira diferente. Porque a gente procura no outro uma segurança, alguém que me inspire, alguém que seja, de repente, aquilo que eu gostaria de ser no futuro, principalmente os jovens. Então nós devemos trabalhar para que estas células cristãs, que são as comunidades, as mini-comunidades, as famílias, elas nasçam e se desenvolvam com um profundo desejo de santidade, com consciência de que o sacramento que deu início a tudo isso é o santo batismo, mas ele vai sendo configurado a Cristo ao longo da vida, e no final de toda essa história é que vai ser solidificado, né, esta vida de sacrifício, de santidade. E uma coisa que é importante que todo casal precisava entender, marido e mulher precisam entender, é que o outro não é perfeito. Ele não tem a obrigação de ser perfeito. Ele não tem nem Deus exige dele a perfeição. Deus exige dele a luta constante. Então a gente tem que entender isso. Só para terminar,
um pouco, eu acho que até já falei esse testemunho, né? Eu sou tiveram assim 2 mulheres, aí 7 homens nasceram, 7, 1, 2, 3 até os 7, eu sou o 7º dos homens, aí depois nasceram mais 2 mulheres, ao todos 11 filhos. O meu pai, nordestino, um homem fabuloso, trabalhador, forte igual um touro, era um homem extraordinário, trabalhava, cuidava da gente, cuidava dos filhos, principalmente os meninos, ele estava ali sempre perto da gente e tal. Era duro que só um trem, bravo que só uma coisa, eu apanhei dele 3 vezes. 3 vezes. Da minha mãe não, minha mãe eu apanhava todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Minha mãe a gente combinava. Sem apanhar eu não dormia feliz, né? Mas também eu era um cãozinho quando eu era criança, né? Só que meu pai era um homem honesto. Se ele dissesse, olha, eu venho aqui pagar o que eu te devo, dia tal, ele vinha. Meu pai era extremamente honesto. Só que meu pai era meio safadão, né? Nordestino, aquela coisa. Ele não respeitava muito a minha mãe. E ela não se importava com isso. Para ela estava tudo bem. Ela dizia, meu filho, não trazendo para dentro de casa. Ela não se importava, mas a gente se importava, e se importava muito. E eu ficava muito triste com ele. Principalmente quando eu comecei a participar da igreja, né? Primeiro eu fui evangélico, aí depois eu me tornei católico. Aí quando eu fui para a igreja católica, isso falava muito de família, essa coisa toda, né? Que a gente fala aqui nos acampamentos. E eu queria exigir do meu pai uma coisa que ele não era. Isso causou uma mágoa muito grande em mim em relação a ele. Eu lembro principalmente da minha adolescência até e tal. Quando foi que eu fui curado em relação ao meu pai? É bastante interessante isso. No meu acampamento. Eu já era padre. Como que foi que aconteceu esta cura em relação a ele? O pessoal escreve as cartinhas, né? Aí foram lá e pediram para o meu pai escrever uma carta para mim. E aí, eu acho que Deus inspirou ele totalmente e ele escreveu a carta. Tenho essa carta com muito carinho guardada e ele contando a história da minha vida, do meu nascimento, né? Foi ele que fez o parto quando eu nasci, ele que cortou o cordão umbilical, cortou errado, meu umbigo é uma tragédia, né? Não é assim não é tão feio não, é normal, é mais ou menos normal. Mas aí ele contando tudo certinho, né? E ele, logo depois que eu nasci, ele começou a viajar, viajava muito, e eu não tinha muito contato com ele, eu tinha contato mais com o meu irmão mais velho, o Erisvaldo. E tanto que quando ele chegava em casa eu estranhava ele, que ele era um homem diferente, um homem estranho e tal. E ele contou na carta dizendo assim que, quando ele soube que a minha mãe estava grávida de novo, ele ficou muito triste. Porque lá onde a gente vivia, muitas mulheres morriam no parto. E já tinha 9 crianças, eu já era o 9º filho. E se ela morresse, como é que ele ia fazer com os outros filhos? Eu não vou ter condições de criar os outros filhos. Ele disse isso. E aí logo que eu nasci, eu fiquei doente. E adoecer era assim, essa criança pode morrer a qualquer momento. E era muito comum sepultar muitas crianças. Eu lembro eu criança, fui em vários velórios de crianças. As crianças morriam de fome, de sede, de lombrigas, de um monte de coisa lá no Sergipe. Era muito comum. E aí quando eu fiquei bastante doente, ele falou que teve medo de me ver morrer. Aí ele decidiu viajar para ficar longe, que se por acaso eu morresse, ele não estava ali para ver a morte. E aí ele começou a contar uma série de coisas da minha vida que eu não sabia. E aí, quando eu fui lendo aquela carta, eu entendi uma coisa do meu pai que eu nunca tinha parado para pensar, que é uma coisa tão idiota. O meu pai era uma pessoa normal.
E na minha cabecinha eu não achava isso. Eu queria que ele fosse o meu super-herói. E ele não era um super-herói. Ele era uma pessoa. E aí quando eu comecei a enxergá-lo como uma pessoa, as coisas dentro de mim mudaram. Mudou tudo. Aí eu comecei a conversar mais com ele. Ele já estava bem de idade já, né? Aí comecei a conversar, gastar mais tempo com ele, brincar, levar ele para passear, fazer as coisas para ele, fazer coisas que eu nunca faria antes, né? Entender a minha mãe com por que ela tratava ele daquele jeito, porque eles viviam daquele jeito. Eles viveram muito bem, foram muito felizes, viveram 63 anos de casados e tal. E depois, dali, quando meu pai entrou no estágio de morte, já, né, os 3 últimos anos dele, eu fazia tudo. Dava banho, botava fraldas, trocava, fazia barba, cortava o cabelo, passava creme nas pernas ressecadas, tudo com o maior carinho, olhando para aquele homem que eu nunca tinha visto por causa das mágoas que eu trazia no meu coração. Então, por isso que é importante a gente aprender estas sutilezas da vida e, às vezes, parar de fantasiar as coisas. De querer um casamento perfeito, um marido perfeito, a mulher perfeita, o filho perfeito, se esquecendo de um detalhe muito importante. Ali é só uma pessoa, com suas dores, com suas dificuldades, com suas tristezas, angústias, coisas que a gente nem sabe, a gente nem imagina, né? E isso é muito importante. Se eu soubesse disso desde que eu era criança, se ele tivesse me contado, ou se eu tivesse sabido de outra forma, de repente muita coisa na minha vida teria mudado, teria sido diferente. Tanto na minha vida, quanto na vida dele, quanto na vida da minha família toda. Tem alguns dos meus irmãos, os mais velhos, que conviveram mais com eles, né? Porque que hoje, quando a gente começa a falar do meu pai assim, ele começa a tremer e tem crise de ansiedade por causa das coisas que meu pai fazia, porque meu pai batia nele. Falava, mas o pai batia em todo mundo, por que só você, né? Aí ele tem crise de ansiedade. Esses dias estava aqui na casa da minha mãe, eu tive que levar ele no pronto atendimento, porque não consegue falar, olhar, enxergar o óbvio. É uma pessoa. E o casamento é o lugar onde 2 pessoas se encontram, vivem de forma simples o dia a dia, a rotina, e coloca Deus dentro disso. E é assim que funciona. E é assim que a gente tem que aprender, né? Então, tomemos consciência de que o matrimônio é este lugar em que Deus nos chama para viver a nossa vocação à santidade. Sem neurose, sem fantasia, sem historinha, sem coisa. Apenas olhe com amor, com carinho, tenha capacidade de renunciar às suas próprias vontades para que Deus possa reinar dentro do seu lar. Se a pessoa não tiver coragem de fazer isso, com certeza o casamento dela não vai dar certo. Então, essas coisas são necessárias aprender. Amém? E para terminar, vamos cantar o violeiro ali, ó. Aquela música que a gente ensaiou. Ensaiou nada, né? É a música do Padre Zezinho, acho que todo mundo conhece, Utopia. Só puxa um tom aí que eu consigo. Geralmente eu canto em Mi, por aí. Utopia, todo mundo... Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde,
Quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Oh, 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 oh. Eu tantas vezes